Sigmund Freud. Psicologia dos sonhos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 9. A realidade do consciente e do inconsciente. Examinando mais de perto, descobrimos que não se trata da existência de dois sistemas próximos à extremidade motora do aparelho, mas de dois tipos de processos ou modos de descarga emocional, cuja suposição foi explicada nas discussões psicológicas do capítulo anterior. Isso não pode fazer diferença para nós, pois devemos estar sempre prontos para abandonar nossas ideias auxiliares, sempre que nos considerarmos em posição de substituí-las por algo que se aproxime mais da realidade desconhecida. Vamos agora tentar corrigir alguns pontos de vista, que podem estar erroneamente formados, desde que consideremos os dois sistemas no sentido mais bruto e óbvio, como duas localidades dentro do aparelho psíquico. Assim, quando dizemos que uma ideia inconsciente se esforça para ser transferida para o pré-consciente a fim de mais tarde penetrar na consciência, não queremos dizer que uma segunda ideia deva ser formada situada em uma nova localidade, como uma entrelinha perto da qual o original continua a permanecer. Também, quando falamos de penetração na consciência, desejamos cuidadosamente evitar qualquer ideia de mudança de localidade. Quando dizemos que uma ideia consciente é reprimida e subsequentemente assumida pelo inconsciente, podemos ser tentados por essas figuras, emprestadas da ideia de uma luta por um território, a supor que um arranjo está realmente quebrado em uma localidade psíquica e substituído por um novo na outra localidade. Para essas comparações, substituímos o que parece corresponder melhor com o estado real das coisas, dizendo que uma ocupação de energia é deslocada para a retirada de um determinado arranjo, de modo que a formação psíquica cai sob o domínio de um sistema, ou é retirada do mesmo. Aqui, novamente, substituímos um modo de apresentação tópico por um dinâmico. Não é a formação psíquica que nos aparece como o fator motor, mas a inervação do mesmo. Julgo apropriado e justificável, entretanto, nos aplicarmos ainda mais à concepção ilustrativa dos dois sistemas. Devemos evitar qualquer aplicação errada desta forma de representação, se lembrarmos que apresentações, pensamentos e formações psíquicas geralmente não devem ser localizadas nos elementos orgânicos do sistema nervoso, mas, por assim dizer, entre eles, onde as resistências e os caminhos formam o correlato que lhes corresponde. Tudo que pode se tornar objeto de nossa percepção interna é virtual, como a imagem no telescópio, produzida pela passagem dos raios de luz. Mas temos razão em supor a existência de sistemas, que nada têm de psíquico em si, e que nunca se tornam acessíveis à nossa percepção psíquica, correspondentes às lentes do telescópio que desenham a imagem. Se continuarmos esta comparação, podemos dizer que o sensor entre dois sistemas corresponde à refração dos raios durante sua passagem para um novo meio. Até agora, fizemos psicologia por nossa própria responsabilidade. Agora é hora de examinar as opiniões teóricas que governam a psicologia atual e de testar sua relação com nossas teorias. A questão do inconsciente, em psicologia, é de acordo com as palavras autorizadas de Lipps, é menos uma questão psicológica do que a questão da psicologia. Enquanto a psicologia resolveu essa questão com a explicação verbal de que o psíquico é o consciente e que os processos psíquicos inconscientes são a expressão apropriada e bem justificada para um fato estabelecido substituir outro. O médico deve reservar-se o direito de penetrar, por um processo de dedução, desde o efeito na consciência até o processo psíquico inconsciente. Ele aprende dessa maneira que o efeito sobre a consciência é apenas um produto psíquico remoto do processo inconsciente, e que este não se tornou consciente como tal, que existiu e operou sem se revelar de forma alguma à consciência. Uma reação de superestimação da qualidade da consciência torna-se a condição preliminar indispensável para qualquer percepção correta do comportamento psíquico. Nas palavras de Lipps, o inconsciente deve ser aceito como a base geral da vida psíquica. O inconsciente é um círculo maior que inclui em si o círculo menor, o consciente. Tudo que é consciente tem sua etapa preliminar no inconsciente, ao passo que o inconsciente pode parar com esta etapa e ainda reivindicar pleno valor como atividade psíquica. Falando propriamente, o inconsciente é um verdadeiro psíquico. Sua natureza interna é tão desconhecida para nós quanto a realidade do mundo externo, e é tão imperfeitamente relatada a nós através dos dados da consciência quanto o mundo externo é através das indicações de nossos órgãos sensoriais.
Uma série de problemas oníricos que ocuparam intensamente os autores mais antigos, será deixada de lado, quando a velha oposição entre a vida consciente e a vida onírica for abandonada, e o inconsciente psíquico for atribuído a seu devido lugar. Assim, muitas das atividades cujas atuações no sonho despertaram nossa admiração, não são mais atribuídas ao sonho, mas ao pensamento inconsciente, que também está ativo durante o dia. Segundo Scherner, o sonho parece brincar com uma representação simbólica do corpo. Sabemos que isso é obra de certas fantasias inconscientes, que provavelmente cederam às emoções sexuais, e que essas fantasias vêm a se expressar não apenas nos sonhos, mas também nas fobias histéricas e em outros sintomas. Se o sonho continua e estabelece as atividades do dia, e mesmo trazendo à luz inspirações valiosas, temos apenas que subtrair dele o disfarce do sonho, como uma façanha da realização do sonho, e uma marca de assistência de forças obscuras no fundo da mente. A tarefa intelectual, como tal, deve ser atribuída às mesmas forças psíquicas que realizam todas essas tarefas durante o dia. Provavelmente estamos muito inclinados a superestimar o caráter consciente, mesmo das produções intelectuais e artísticas. A partir das comunicações de algumas das pessoas mais produtivas, como Goethe e Helmholtz, aprendemos, de fato, que as partes mais essenciais e originais de suas criações chegaram a eles na forma de inspirações, e alcançaram suas percepções quase concluídas. Não há nada de estranho na assistência da atividade consciente em outros casos, em que houve um esforço conjunto de todas as forças psíquicas. Mas é um privilégio muito abusado da atividade consciente, que ela possa ocultar de nós todas as outras atividades, onde quer que participe. Dificilmente valerá a pena considerar o significado histórico dos sonhos como um assunto especial, onde, por exemplo, um chefe é incitado através de um sonho a se engajar em um empreendimento ousado, cujo sucesso teve o efeito de mudar a história. Um novo problema surge apenas enquanto o sonho, considerado como um poder estranho, é contrastado com outras forças psíquicas mais familiares. O problema, entretanto, desaparece quando consideramos o sonho uma forma de expressão de sentimentos, que são oprimidos pela resistência durante o dia, e que podem receber reforços noturnos de fontes emocionais profundas. Mas o grande respeito demonstrado pelos antigos pelo sonho é baseado em uma suposição psicológica correta. É uma homenagem ao insubmisso e indestrutível na mente humana. Não é inadmissível que eu use a expressão, abre aspas, nosso inconsciente, fecha aspas. Pois o que assim designamos não coincide com o inconsciente dos filósofos, nem com o inconsciente de Lipps. Nos últimos usos, pretende-se designar apenas o oposto de consciente. O fato de também haver processos psíquicos inconscientes além dos conscientes, é a questão fortemente contestada e energicamente defendida. Lipps nos dá a teoria mais abrangente de que tudo o que é psíquico existe como inconsciente, mas que parte dele também pode existir como consciente. Mas não foi para provar essa teoria que apresentamos os fenômenos do sonho e da formação do sintoma histérico. A observação da vida normal por si só é suficiente para estabelecer sua exatidão além de qualquer dúvida. O novo fato que aprendemos com a análise das formações psicopatológicas e dos sonhos é que o inconsciente ocorre como uma função de dois sistemas separados, e que ocorre como tal mesmo na vida psíquica normal. Consequentemente, existem dois tipos de inconscientes, que ainda não encontramos diferenciados pelos psicólogos. Ambos estão inconscientes no sentido psicológico. Chamamos de inconsciente o incapaz de consciência, enquanto o segundo chamamos de subconsciente, porque suas emoções, após a observância de certas regras, podem atingir a consciência, talvez não antes de serem novamente censuradas, mas ainda independentemente do sistema inconsciente. O fato de que, para atingir a consciência, as emoções devem percorrer uma série inalterável de eventos, ou uma sucessão de instâncias, ajudou-nos a fazer uma comparação a partir da espacialidade. Descrevemos as relações dos dois sistemas entre si com a consciência, dizendo que o sistema subconsciente é como uma tela entre o sistema inconsciente e a consciência. O sistema subconsciente não apenas bloqueia o acesso à consciência, mas também controla a entrada da motilidade voluntária, e é capaz de enviar uma soma de energia móvel, parte da qual identificamos como atenção. Devemos evitar as distinções entre o superconsciente e o subconsciente, que são tão encontradas na literatura recente sobre as psiconeuroses, justamente por essa distinção entre o psíquico e o consciente. Que parte resta agora em nossa descrição da consciência outrora todo-poderosa e onipotente? Nenhuma outra, senão a de um órgão sensorial para a percepção das qualidades psíquicas.
De acordo com a ideia fundamental do empreendimento esquemático, podemos conceber a percepção consciente apenas como a atividade particular de um sistema independente. Este sistema que concebemos ser semelhante em suas características mecânicas ao sistema de percepção, portanto, excitável por qualidades, e incapaz de reter o traço de mudanças, sendo desprovido de memória. O aparelho psíquico que, com os órgãos sensoriais do sistema de percepção, é voltado para o mundo externo, é ele próprio o mundo externo para o órgão sensorial do consciente, cuja justificativa teleológica se baseia nessa relação. Estamos aqui mais uma vez confrontados com o princípio da sucessão de instâncias, que parecem dominar a estrutura do aparelho. O material sob excitação flui para o consciente, um órgão sensorial de dois lados. Primeiro do sistema de percepção, cuja excitação, determinada qualitativamente, provavelmente experimenta uma nova elaboração até chegar à percepção consciente. E, em segundo lugar, do interior do próprio aparelho, cujos processos quantitativos são percebidos como uma série qualitativa de prazer e dor, assim que passam por certas mudanças. Os filósofos, que aprenderam que estruturas de pensamento corretas e altamente complicadas são possíveis mesmo sem a cooperação da consciência, acharam difícil atribuir qualquer função à consciência. Pareceu-lhes um reflexo supérfluo do processo psíquico aperfeiçoado. A analogia de nosso sistema de consciência com os sistemas de percepção nos livra desse embaraço. Vemos que a percepção por meio de nossos órgãos sensoriais resulta no direcionamento da ocupação da atenção para os caminhos nos quais a excitação sensorial que chega é difundida. A excitação qualitativa do sistema P serve à quantidade móvel do aparelho psíquico como regulador de sua descarga. Podemos reivindicar a mesma função para o órgão sensorial subjacente do sistema consciente. Ao assumir novas qualidades, fornece uma nova contribuição para a orientação e distribuição adequada das quantidades de ocupação móvel. Por meio das percepções de prazer e dor, influencia o curso das ocupações dentro do aparelho psíquico, que normalmente opera inconscientemente, e pelo deslocamento de quantidades. É provável que o princípio da dor regule primeiro os deslocamentos de ocupação automaticamente, mas é bem possível que a consciência dessas qualidades acrescente uma segunda e mais sutil regulação, que pode até mesmo se opor à primeira e aperfeiçoar a capacidade de trabalho do aparelho, colocando esta em uma posição contrária ao seu desígnio original, para ocupar e desenvolver até mesmo aquilo que está relacionado com a liberação da dor. Aprendemos com a neuropsicologia que uma parte importante na atividade funcional do aparelho é atribuída a tais regulações por meio da excitação qualitativa dos órgãos sensoriais. O controle automático do princípio primário da dor e a restrição da capacidade mental a ele ligada são quebrados pelos regulamentos sensíveis, que por sua vez são novamente automatismos. Aprendemos que a repressão que, embora originalmente seja expediente, termina em uma rejeição prejudicial da inibição e da dominação psíquica. É muito mais facilmente realizada com reminiscências do que com percepções, pois nas primeiras, não há aumento da ocupação por meio da excitação dos órgãos sensoriais psíquicos. Quando uma ideia a ser rejeitada falhou em se tornar consciente, porque sucumbiu à repressão, ela pode ser reprimida em outras ocasiões, apenas porque foi retirada da percepção consciente por outros motivos. Esses são meios utilizados pela terapia para provocar um retrocesso nas repressões consumadas. O valor da ocupação excessiva produzida pela influência do órgão sensorial consciente, na quantidade móvel, é demonstrado na conexão teleológica por nada mais claramente do que pela criação de uma nova série de qualidades e, consequentemente, um novo regulamento que constitui a precedência do homem sobre os animais. Pois os processos mentais são em si desprovidos de qualidade, exceto pelas excitações de prazer e dor que os acompanham, que, como sabemos, devem ser controlados como possíveis distúrbios do pensamento. A fim de dotá-los de uma qualidade, eles são associados no homem com memórias verbais, cujos vestígios qualitativos bastam para atrair a atenção da consciência que, por sua vez, dota o pensamento de uma nova energia móvel. Os múltiplos problemas da consciência em sua totalidade só podem ser examinados por meio de uma análise do processo mental histérico. Dessa análise, ficamos com a impressão de que a passagem do pré-consciente para a ocupação da consciência também está ligada a uma censura semelhante à do inconsciente e o subconsciente. Essa censura, também, começa a atuar apenas com o alcance de um certo grau quantitativo, de modo que poucas formações de pensamento intensas lhe escapam. Todos os casos possíveis de detenção da consciência, bem como de penetração na consciência, sob restrição, encontram-se incluídos no quadro dos fenômenos psiconeuróticos.
Cada caso aponta para a conexão íntima e dupla entre a censura e a consciência. Concluirei essas discussões psicológicas com o relato de duas dessas ocorrências. Por ocasião de uma consulta há alguns anos, o assunto era uma garota inteligente e de aparência inocente. Seu traje era estranho, considerando que a vestimenta de uma mulher é geralmente arrumada até a última dobra. Ela tinha uma de suas meias penduradas e 2 dos botões da cintura abertos. Ela reclamou de dores em uma das pernas, e expôs a perna sem ser solicitada. Sua queixa principal, entretanto, era a seguinte. Ela tinha uma sensação em seu corpo como se algo estivesse preso nele, que se movia para frente e para trás, e a fazia tremer por completo. Isso às vezes deixava seu corpo todo rígido. Ao ouvir isso, meu colega de consultoria olhou para mim. A reclamação era bastante clara para ele. Para nós dois, parecia estranho que a mãe do paciente não se importasse com o assunto. É claro que ela mesma deve ter estado repetidamente na situação descrita por sua filha. Quanto à menina, ela não tinha ideia do significado de suas palavras, ou nunca teria as permitido que passassem por seus lábios. Outro exemplo é o seguinte. Comecei o tratamento psicanalítico de um menino de 14 anos, que sofria de tique convulsivo, vômito histérico, dor de cabeça, dentre outros. Garantindo-lhe que, depois de fechar os olhos, ele veria fotos ou teria ideias, pedi que ele me comunicasse o que aparecesse. Ele respondeu descrevendo as fotos. A última impressão que ele recebeu antes de vir até mim, foi visualmente revivida em sua memória. Ele havia jogado damas com o tio e agora viu o tabuleiro de damas à sua frente. Ele comentou sobre várias posições que eram favoráveis ou desfavoráveis, sobre movimentos que não eram seguros de se fazer. Ele então viu uma adaga caída no tabuleiro, um objeto pertencente a seu pai, mas transferido para o tabuleiro por sua fantasia. Então, uma foice estava caída na tábua. Em seguida, uma foice foi adicionada. E, finalmente, ele viu a semelhança de um velho camponês cortando a grama, em frente à distante casa dos pais do menino. Poucos dias depois, descobriu o significado dessa série de fotos. Relações familiares desagradáveis deixaram o menino nervoso. Era o caso de um pai severo que vivia infeliz com a mãe e cujos métodos educacionais consistiam em ameaças. A doença do menino de 14 anos estourou alguns dias depois. Foi a raiva reprimida contra seu pai que compôs essas imagens em alusões inteligíveis. O material era da separação de seu pai de sua terna e delicada mãe, e do novo casamento de seu pai, que um dia trouxe para casa uma jovem como sua nova mamãe. A foice foi aquela com a qual Zeus castrou seu pai. A foice, à semelhança do camponês, representava um Cronos, o velho violento que come seus filhos e contra quem Zeus se vinga de maneira pouco religiosa. O casamento do pai deu ao menino a oportunidade de retribuir as censuras e ameaças de seu pai, que haviam sido feitas anteriormente porque a criança brincava com seus órgãos genitais. Temos aqui memórias há muito reprimidas, e seus vestígios inconscientes que, sob o disfarce de imagens sem sentido, escorregaram para a consciência por caminhos tortuosos que lhes foram deixados abertos. Devo então esperar encontrar o valor teórico do estudo dos sonhos em sua contribuição para o conhecimento psicológico e em sua preparação para a compreensão das neuroses. Quem pode prever a importância de um conhecimento completo da estrutura e das atividades do aparelho psíquico, quando mesmo nosso estado atual de conhecimento produz uma feliz influência terapêutica nas formas curáveis das psiconeuroses? Que dizer do valor prático de tal estudo, que alguém possa perguntar sobre o conhecimento psíquico e para a descoberta das peculiaridades secretas do caráter individual? Os sentimentos inconscientes revelados pelo sonho não têm o valor das forças reais na vida psíquica. Devemos considerar levianamente o significado ético dos desejos reprimidos que, como agora criam sonhos, podem algum dia criar outras coisas. Não me sinto justificado em responder a essas perguntas. Não pensei mais sobre este lado do problema do sonho. Acredito, porém, que em todos os eventos, o imperador romano errou ao ordenar a execução de um de seus súditos, porque este sonhou que ele havia matado o imperador. Ele deveria primeiro ter se esforçado para descobrir o significado do sonho. Muito provavelmente não era o que parecia ser. E mesmo se um sonho de conteúdo diferente tivesse o significado dessa ofensa contra a majestade, ainda teria lugar para lembrar as palavras de Platão, que o homem virtuoso se contenta em sonhar o que o homem mau faz na vida real. Portanto, sou de opinião que o melhor é conceder liberdade aos sonhos. Se alguma realidade tivesse que ser atribuída aos desejos inconscientes, e em qual sentido, não estou preparado para dizer.
Se tivéssemos diante de nós os desejos inconscientes, levados à sua última e mais verdadeira expressão, ainda faríamos bem em lembrar que mais de uma única forma de existência deve ser atribuída à realidade psíquica. A ação e a expressão consciente do pensamento são suficientes principalmente para a necessidade prática de julgar o caráter de um homem. A ação, acima de tudo, merece ser colocada em primeiro lugar, pois muitos dos impulsos que penetram na consciência são neutralizados por forças reais da vida psíquica antes de serem convertidos em ação. Na verdade, a razão pela qual frequentemente não encontram nenhum obstáculo psíquico em seu caminho é porque o inconsciente tem certeza de que encontrarão resistências mais tarde. Em qualquer caso, é instrutivo familiarizar-se com o solo muito cultivado, de onde orgulhosamente surgem nossas virtudes. E quanto ao valor do sonho para o conhecimento do futuro, isso, é claro, não podemos considerar. Sentimos-nos mais inclinados a substituir isso por um conhecimento do passado, pois o sonho se origina do passado em todos os sentidos. Certamente, a antiga crença de que o sonho revela o futuro não é totalmente desprovida de verdade. Ao representar para nós um desejo realizado, o sonho certamente nos conduz ao futuro, mas esse futuro, tomado pelo sonhador como presente, foi moldado à semelhança desse passado pelo desejo indestrutível.